ये हमारा है, ये बोले हमें दारिद्र से है। अभी क्या करें? राजा निर्णय दे नहीं पाए। क्या निर्णय देगा बताओ? कोई माने सुलह मत तब तो होता है, दोनों पक्ष समझे तो मान लिया जाए। अच्छा ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ, हमें 10,000 गाय है। नेक महाराज एक गाय के पीछे 10,000 गाय देने के लिए तैयार है? किंतु वो ब्राह्मण ने क्या की? हिसाब दे बोले मुझे दान देकर Vamos a contar a história de Ndrig Maharaj. Ndrig Maharaj, ele sem querer o que ele fez, ele deu a mesma vaca para dois brahmanas. Então o que aconteceu? Os dois brahmanas estavam brigando, falando, não, essa vaca é minha. Ele foi lá para tentar resolver essa situação, mas o que aconteceu? Ndrig Maharaj falou, tudo bem, você deixa essa vaca para outro brahmana, eu te dou 10.000 vacas. Mas nenhum dos dois quis aceitar essa proposta. E eles amaldiçoaram ele. Então, aqui está mostrando. Então, o Shastra ele também fala para você doações para aquele que é Nirlobi, aquele que não tem, aquele que não é ganancioso. Então, veja o fruto dessa doação de Ndrig Maharaj. Então, se você dá uma doação para alguém, você precisa sofrer as reações das ações daquela pessoa. Por exemplo, então uma pessoa que é uma criminosa e ela está com fome. Então o que acontece é esse criminoso, ele estava com fome, ele estava fraco realmente. Aí você vai alimenta ele, ele fica com um corpo forte e aí o que acontece? Ele vai lá e mata outra pessoa. Então se você não tivesse alimentado ele, ele não teria força para poder matar uma pessoa. Então o que aconteceu? Então você também vai colher uma parcela da reação. Você pode falar, mas eu não sabia que ele era um criminoso, eu só alimentei ele. Mas de uma forma ou outra isso aconteceu. Então, por exemplo, o pessoal médico, o meu dever é esse. Então, eles têm que cuidar daquele que está doente. Tudo bem, ele está servindo as pessoas que estão doentes. Está cuidando daqueles que estão doentes. Então ele tá fazendo simultaneamente um pouco de atividade piedosa e também pecaminosa pelo aquilo que as pessoas estão fazendo. Então, o meu carro, por exemplo, eu tenho. Tente entender o que eu estou falando. Vou te dar um exemplo. Então tem um dentista que serve um Vaishnava. Então ele consertou o dente de um Vaishnava. O que vai acontecer? Então isso é Bhakti, isso vai fazer punha. Então o que acontece? É consertou do Vaishnava, então isso é Bhakti, isso vai te dar punha. Mas se você conserta, né, você arruma o dente de alguém que come carne, por exemplo, essa pessoa vai comer carne. Então você também vai colher uma parcela desse karma de comer carne de vaca.
तो वो पैसे को अगर वो लोग सही जगह इस्तेमाल करे या उसका इस्तेमाल इसलिए शास्त्र में कहा गया, जो पैसा प्रवचन है, अर्थ के शुद्धिकरण कब होता है? दान आदि पुण्य आदि दान आदि के द्वारा Então, o professor estava falando assim, é diferente quando você faz alguma coisa para a pessoa, né, porque você está servindo ela sem receber. Mas se você cobra para fazer aquilo, então na verdade isso é um negócio. Então você não está recebendo o fruto disso. A igreja está falando. Então por isso que existe a purificação do dinheiro que está chegando, que você está recebendo. एक व्यक्ति के आपने जो पैसा जो लिया चार्ज, Por exemplo, você cobrou alguém para poder fazer alguma coisa. तो उस पैसा को जो है, Então esse dinheiro, कुछ अंश então uma parte desse dinheiro, você tem que servir Deus, os Vaishnavas. Então você fica livre desse pecado. Então você pode falar, como que eu vou sobreviver então? Então meu trabalho é, eu sou um dentista, eu arrumo os dentes das pessoas. Então tudo bem, se você consertou o dente de alguém come carne, então uma parte disso você precisa usar no serviço de Bhagavan, dos Vaishnavas, de Guru. E assim você fica livre das reações. Então o Bhagavan ele fala, o que quer que você faça, você tem que fazer em serviço a mim, então você ficará livre de todos os pecados. Então para você oferecer a Bhagavan, então você fica livre de todos os pecados. Por exemplo, então você consertou o dente da pessoa e a pessoa foi lá e comeu carne. E a pessoa vai falar, eu não conseguia comer carne se não tivesse, se eu não tivesse consertado meu dente. E aí você consertou o dente da pessoa. E a pessoa foi lá e comeu carne de vaca. Então por 7 dias essa pessoa não estava sem comer carne. Aí você foi lá e consertou o dente da pessoa e ela. Então se você não tivesse consertado o dente dessa pessoa, ela não conseguiria comer carne. Então o dinheiro que você cobrou dessa pessoa, você precisa usar no serviço a Bhagavan. Então ofereça tudo a mim. Então isso não será um pecado. Então o que quer que você faça, faça em serviço a mim. Então essa história de Brig Maharaj, o Samba Bhagavan ele perguntou, então, por que você caiu, né, no poço nessa forma de camaleão? Então ele disse, ele me deu o Brahma me deu a maldição de nascer como um camaleão. Mais uma vez eu dei muita doação para um no Bhagavad Gita fala muito sobre as glórias da doação. Então por isso, pelo fruto disso, agora eu estou tendo o seu Dashana. Então tinha as crianças brincando nessa história. Então o camaleão caiu nesse poço. Então as crianças pensaram que era um grande demônio, então era um camaleão muito grande, então as crianças estavam pensando que era um demônio. O Bhagavan sabe que não existe demônio, asuras em Dwarka. Então quando o Bhagavan ele manifestou
Dwarka, então ele com seus próprios braços ele está protegendo Dwarka. Nem mesmo a maldição dos Brahmanas podem. O próprio Narada disse. Então, Krishna, ele com seus próprios braços ele está protegendo Dwarka. E nem mesmo a maldição de um Brahmana entra. É por isso que Daksha Prajapati, ele você fez uma maldição Narada dizendo você fez com que todos os meus filhos se tornassem sannyasi, então você não pode ficar nem mesmo você não pode ficar no local com um tempo maior do que o de ordenhar uma vaca. Então às vezes quando Narada estava cansado ele ia até Dwarka e ele ficava lá porque essa maldição não adentrava lá. Então Krishna ele perguntou para esse camaleão que era Dhriva Maharaj, como que você veio parar aqui? Então ele disse, uma vez eu dei uma doação de Bhagavatam para um Vaishnava. Então pelo fruto disso eu vim até aqui. Então porque eu dei a doação a um Brahmana, eu me tornei um camaleão. Então por isso em Raganuga Bhakti existem 5 membros. Então, existem 5 membros de Raganuga Bhakti. Qual o primeiro? Bhava mais Savana, Bhava Samanda, Bhava Anukula, Bhakti Pratikula, Bhakti Aviruba. Então você precisa ler isso, você não vai conseguir se lembrar disso. Então 5 tipos de Raganuga Bhakti. Como nós devemos fazer bhajan? Então escolha um desses bhavas e faça o seu sadhana. Por isso é bhava mais sadhana. Então bhava mai. Então um bhava em Santa Dasa, Sakya Vatsalya Madhurya. Então um desses você deve escolher. Bhava Samanda. Vamos cantar os seus mantras. Então Bhakti Pratikula significa então abandonar aquilo que é oposto ao seu bhava. Você deve abandonar. Então Rukmini Dhyana, Dwarka Dhyana. Então o que é isso? Isso é Bhakti Pratikula, isso é desfavorável. Isso é oposto ao seu humor, seu bhava. E bhava aviruda. Tem aquilo que não é nem favorável e nem desfavorável. Por exemplo, Goseva, Brahmaseva. Então servir as vacas, servir os brahmanos. Isso não é da Bhakti, não. Então por isso o Brahman. Então não é nem Anukula nem Pratikula. O que é? É neutro. Eu não estou dizendo para não fazer serviço às vacas. O próprio Bhagavan disse. Então você serve essa vaca, com leite dessa vaca você oferece para Bhagavan. Então, por exemplo, você tem se você cuida de uma vaca e essa vaca dá leite, você pega esse leite e você serve Bhagavan. Então isso é muito bom. Então o fruto de cuidar da vaca você está oferecendo para Bhagavan. Mas se você cuida da vaca e você apenas pega esse leite que elas estão dando e você apenas dá para os seus familiares, então o fruto disso não vai dar nada. Você não está relacionado com Bhakti.
Então, você pode servir as vacas. Você tem que servir as vacas. Então, as vacas que tem no templo. Então, a mãe vaca vai te abençoar. Você. No contexto de cá. Então, o Deval tá perguntando. Então, às vezes você fala que o dinheiro ele vem de acordo com o que você fez na sua vida passada. Por exemplo, se você fez doações na vida passada, você vai receber, você vai ter dinheiro nessa vida. Eu tô com a dúvida. Então, algumas pessoas elas são muito ricas, mas elas não são famosas. E algumas pessoas elas. Então, qual é o tipo de karma que as pessoas fazem para ficar famoso? Mas o dinheiro eu consigo entender. Você doou, então você recebe. Então, isso vem da vida passada. Eles fizeram isso. Então, eles fizeram Punya Karma. Então, nome, fama e reputação vem de onde? Vem das ações da vida passada. You want to know if there is a specific punya? That's what you want to know. Esse dinheiro eles usam pra cá. Eles fizeram muitas atividades pienosas. Por exemplo, yaga, diferentes tipos de yagas, então eles fizeram muitas austeridades. Então por isso está vindo. Eles fizeram diferentes tipos de karma. Então diferentes sacrifícios de fogo. Então nós fazemos Vishnu Yaga. E as pessoas mundanas elas fazem o quê? Karma Yagya. Então eles adoram muito os semideuses. Por isso esses semideuses eles dão as bênçãos. Então eles recebem nome, fama, reputação. Então os semideuses eles dão essas bênçãos. Então nome, fama vem por isso. Geralmente. Então as pessoas recebem nome, fama e reputação. Isso vem das bênçãos do semideus, mas isso é temporário. Eles adoraram os semideuses. Você adora Ganesh. Então, os indianos eles adoram Ganesh. E falou, Ganesha me dê, Haridhi riqueza, fama e reputação. Então nessa vida, na próxima vida, também vai dar. Mas isso é temporário. E também vem muita perturbação, muitas tristezas junto com isso. Se você pedir para o Senhor, na verdade, você pediu para o Ganesha ou para Shivaji, me dê um filho. Então Shivaji fala, tudo bem, eu vou te dar um filho. Mas se esse filho vai ser bom ou ruim, isso aí vai ser com você. Mas se você pedir para Krishna, me dê um filho, então Krishna vai te dar um filho que é devoto. Então, essa é a única diferença. Você entendeu ou não? O que eu falei? Você adora os semideuses e você pede para um filho, por exemplo.
Então os semideuses falam, ó, não é bem isso que você tem um filho. Mas se esse filho é bom ou ruim, não é responsabilidade dos semideuses. Mas se você pedir para Krishna, ó Krishna, por favor, me dê um filho. Então Krishna vai dar um filho e ele também vai tomar responsabilidade que seu filho seja devoto. Você entendeu? Então essa é a diferença. As pessoas não conseguem entender. Yudhishthira Maharaj perguntou para Krishna. Na verdade, Krishna perguntou, falou para Yudhishthira, peça uma bênção. Então Yudhishthira falou, não quero nenhuma bênção. Então Krishna ele riu. Então, logo em seguida, Yudhishthira falou, tudo bem. Me dê esposa, filhos, riqueza. Então, Bhagavan disse, por quê? Falou? Porque assim todos eles vão te servir. Então, se Bhagavan te dá algo, então ele vai te dar para o serviço a ele. Mas os semideuses, eles não vão assumir nenhuma responsabilidade. Então, essa é a diferença. Então, você pede um filho para Shivaji, uma esposa. Então, tudo bem, toma uma esposa. Se a sua esposa é boa ou ruim, é com você. Então, você pediu uma esposa, eu vou te dar uma esposa. Se você pede uma esposa para Krishna, então a esposa ou esposa que você pedir para Krishna, ele vai ser um devoto ou devoto. Por exemplo, Kardama Rishi, o esposo de Devahuti. Então ele adorava Vishnu. Então, adorando o Senhor Vishnu. Então o Senhor Vishnu falou, peça uma benção. Então ele pediu, me dê uma esposa. Então o Bhagavan começou a chorar e falou, por que você quer algo material? Está pedindo uma esposa? Então essa vida material, ela só dá tristeza. Depois de me adorar, você está pedindo para uma esposa? Está fazendo página para mim, você está me servindo e você está pedindo por coisas materiais. Então o Bhagavan estava chorando. Então o nome de Bhagavan é Bindumadana. Lágrimas caindo dos seus olhos. Então ele disse o quê? Então Kardama Rishi, ele disse, eu quero uma esposa cujo ventre o próprio Bhagavan nasce. Então Kardama, a esposa dele, quem veio foi Devahuti. Então Bhagavan deu uma boa esposa para ele. E depois o próprio Senhor Kapila Deva nasceu do seu ventre. Então Bhagavan dá uma esposa que é devota, mas os semideuses dão uma esposa. Não há nenhuma garantia. Mas Kardama, veja a esposa aqui, Kardama Rishi obteve. Então primeiro o Yudhishthira falou, não, eu não quero nada. Então Bhagavan riu e logo em seguida o que ele fez, por favor, me dê uma esposa. Você falou que não queria nada, ele falou, não, me dê uma esposa que vai te servir. Então o Draupadi veio. Então ela serve Bhagavan ou não?
Então, o que é que os semideuses eles dão? Eles não assumem nenhuma responsabilidade, mas Bhagavan ele se responsabiliza. Então, assim como Kapila Deva Bhagavan. Então, exemplo, tudo bem. Se você tem algum desejo nessa vida material, você tem? Quer esposa, quer filhos, quer riqueza. Então, peça para Bhagavan. Então, ele deu para Dhruva, deu para Prahlada. Então, eles eram devotos do Senhor e Bhagavan deu para eles. Então, o propósito dessa história é: se você pedir coisas para semideus, você vai obter apenas tristeza. Se você quer pedir algo, peça para Bhagavan. Então disse, minha mãe disse que de Bhagavan a gente não deve pedir nada. Então, a Mataji está dizendo, minha mãe disse que de Bhagavan a gente não deve pedir nada porque ele sabe o que a gente precisa. O Devo disse falando, não, isso é uma concepção muito boa e elevada. Então a mãe, ela, por exemplo, ela tá fazendo alguma coisa, ela tá ocupada. Ela sabe que o bebê tá com fome. Mas ela só vai parar o que ela tá fazendo quando o bebê chorar. Porque a mãe, ela tá ocupada. Então, meu filho tá dormindo, então eu vou fazer o que eu preciso fazer. Mas quando a criança, ela começa a chorar, então ela para o que ela tá fazendo e vai amamentar o seu bebê. Então, por isso, enquanto você não chorar, então o Bhagavan fala, tudo bem, fica chorando aí, tem essa existência material. Tá bom, se você quer pedir algo, você tem que pedir de Bhagavan. O Shastra está explicando. Se você tem algum desejo nesse mundo, dessas coisas, de coisas materiais, por que você está pedindo para os semideuses e semideuses? Então, nem mesmo eles estão dando. Eles pedem para Bhagavan e depois dão para você. Então pede direto para Bhagavan. No Brahma Samhita está dito, Ganesha ele pede de Bhagavan e depois ele dá para você. Então por que você não pede diretamente para Bhagavan? Por que você vai até Ganesha? E quando o Ganesha ele der, ele não vai se responsabilizar. Mas se você tem uma conexão direta com Bhagavan, então faz essa linha direta com Bhagavan. Então os devas, quando eles dão algo, eles dão sofrimento, mas se você dá, então você traz felicidade. Então por que as pessoas não pedem direto para você? Porque elas pedem pro semideus. Então, Bhagavad Gita ele disse, então porque as divas elas ficam tão absortas nos desejos materiais, então a mente delas fica encoberta. Então sou eu que dou tudo. Então eu dou prachada diretamente para alguém. Ou alguém pega de mim e dá para outra pessoa. Então as duas coisas são diferentes.
Você entendeu? Então a prachada é a mesma. Mas quando você pega uma prachada da mão, o Shuddha Bhakta, ou da mão de outra pessoa, isso é diferente. Então isso é prachada. O outro também é prachada. Então você não consegue entender. Então se um Shuddha Bhakta ele te dá a prachada direta, então você pega a prachada direta da mão de um Shuddha Bhakta, então isso é Bhakta. Isso vai. Mas uma pessoa que não é devota, ela te dá, então é completamente diferente. Então Bhagavad Gita é um néctar. Então o Kata ele é um néctar, Amrita. Então o Kata é como um néctar. Ó Krishna, o seu Kata é como um néctar. Mas você deve ouvir de quem? E é por isso que é dito. Se você escuta esse néctar do Kata de um não Vaishnava, então vai ser como um veneno. Agora se você escuta de um Vaishnava, então Bhakti vai se manifestar. Talvez a pessoa não consegue entender. O Kata você pode escutar de qualquer um. Mas você deve ouvir Kata, mas você deve ouvir Harikata daquele que está fazendo bhajan. Maharaj, você está escrevendo um mantra e eu também posso escrever e dar um mantra. Não. Quando um sadhu que tem mantra siddha, ele tem realização do mantra, ele dá, então tem potência. Agora outra pessoa não vai ter. Talvez um pouco de sukrita e um pouco de punya. Então por isso, de quem você deve obter o mantra? Daquele que alcançou o mantra siddha. Então todos os mantras estão escritos no livro, você pode ler. Então você pode cantar o mantra da serpente, a serpente vai te picar, na verdade. Mas se alguém que tem a perfeição do mantra, se ele te dá esse mantra, então a serpente ela vai ser controlada. Então se você tem mantra daquele que obteve mantra siddha, então esse mantra dará fruto. Se você por exemplo, então na farmácia tem muitos remédios, mas você precisa ir no médico. Então o médico ele vai ver os seus sintomas e ele vai falar, você precisa tomar esse remédio. Então vai falar quantos miligramas você tem que tomar disso. Você tem que tomar com água quente ou com água fria. Tem que tomar isso com leite. Então ele vai te dar a prescrição completa. Então por isso que ele estudou muito. Ou qualquer pessoa fala, toma esse remédio. Não vai ter o mesmo efeito. Então o mesmo remédio tem diferentes formas de tomá-lo. Então o médico ele vai vai fazer a prescrição correta. Então mesmo, por exemplo, você tem tosse, então você vai tomar um xarope. Mas como você vai tomar esse xarope, o médico vai falar. Não tomar prachada.
Não, agora eu tô só falando. É só algumas coisas do programa de domingo. Tá perguntando do sacrifício de fogo, horário, nada demais. Tô só esperando pra ver se você vai voltar a falar o Harigatá ou você vai tomar pra chá agora. Então você disse que o Bhivamangala Thakura ele é um Krishna Paksha Gopi, mas o Mahaprabhu ele tá saboreando muito esse néctar. Então o shloka está lá, Bhivamangala Thakura. Então o shloka ele escreveu, mas aqueles que são Radha Paksha e estão lendo aquele shloka, eles interpretam, eles veem como no humor de Shrimati Radhika. Então, Bhivamangala Thakura ele fez a glorificação de Krishna no humor de Krishna Paksha. Mas aqueles que estão dando as explicações são Radha Paksha. Então, os shlokas são os mesmos, mas eles trazem diferentes humores. Você entendeu ou não? Então, quando o Bhivamangala Thakura ele recitou esse shloka, ele estava no humor de Krishna Paksha. Quem dá a explicação, ele dá no humor de Radha Paksha. Então, o mesmo shloka. Então, o Mahaprabhu ele está saboreando no humor de Radha. Não. Radha. O Mahaprabhu tá. Então, depende. Então, mesmo shloka. Então, o shloka do Srimad Bhagavatam, por exemplo. Então, o que o palestrante está falando? Em que humor ele está falando? O shloka é o mesmo. Por exemplo. Então, esse shloka, na verdade, ele está no humor de Sakyabhava. Então, esse humor, esse shloka está glorificando os sacos de Krishna. Mas Sanatana Goswami Pada ele é Lavanga Mandira. Então, esse mesmo shloka, ele explica no humor de Madhurya Bhava. No Brihad Bhagavatam. Então, por isso, no Brihad Bhagavatam, então, Sanatana Goswami Pada, ele pega os versos, os shlokas do Srimad Bhagavatam, e ele explica no humor de Madhurya Bhava. Naradhara Kena nesse verso. Nara significa ser humano. Nara são os devotos de Krishna. Mas aqui Sanatana Goswami está falando Nara significa Gopas. Nara significa a esposa. Então Naradhara significa Gopis. Então depende do humor da explicação. Então esse shloka no Obrigado.
Rasayana, Bhakti Rasayana. Ele dá todos os shlokas. Esses shlokas ele explica. Então até mesmo os shlokas de Sakya Bhava ele explica no monte de Madhurya Bhava. Porque algumas rasas, algumas são Vaidhi Rasa e outras. Então Vatsalya Rasa é o oposto de Sringara Rasa. Mas Sakya Rasa é amigo de Madhurya. Então Subala ele é Sakya Rasa, mas eles têm amizade com as gopis. Então por isso o Sakya Rasa é um humor amigo de Madhurya Rasa. Mas Vatsalya Rasa é o oposto. Vatsalya Rasa é o oposto, é um pouco contrário ao humor de Madhurya. Tem essa concepção de rasa. Então, da mesma forma, Viva Mangala Thakura. Krishna Paksha. Ele era Krishna Paksha. Por isso ele não glorifica Krishna. Como é a belíssima forma de Krishna. Mas as gopis também glorificam Krishna com os mesmos shlokas. Mas depende do humor do bar. Qual humor ele está falando? Então isso depende. Você entendeu ou não? Então, você pode ler o Rasayana, o capítulo do Rasayana, então você vai entender mais. Então Sanatana Goswami ele coletou todos os shlokas no Brihad Bhagavatamrita, então ele explicou especificamente os shlokas de Madhurya Rasa. Então, você disse. Então, pelas palavras de Draupadi, então, a guerra de Mahabharata aconteceu. Mas você disse que não tem problema. Ela estava só brincando, então não tem problema. Mas aquele que não quer brincar com você, você não deve brincar com essa pessoa. A pessoa que não vai entender a sua brincadeira, você não. Então você tem que ter um humor, brincar, né, com aquele que tem mesmo humor. Então Durandara eram como serpentes. Se você brincar com a serpente, que ela vai fazer, ela vai te picar. Essa foi a falta de Draupadi. Então Draupadi ela brincou com Duryodhana, mas Duryodhana está sempre pensando como se vingar. Eles são pessoas tolas. Então você não deve brincar com pessoas que são tolas e sem noção. Não deve? Officer. Então, você não deve brincar com pessoas que são muito sérias. Por exemplo, nos Estados Unidos está escrito: não faça brincadeiras com luggage. Na alfândega. Não brinque com o oficial da alfândega. Você fala assim: não, talvez eu tenha, ou talvez não. Está escrito lá. Eu vi no aeroporto dos Estados Unidos tem muito. Não brinque com os oficiais da alfândega. Você vai ficar brincando. Eles vão ficar confusos. Porque esse é o trabalho deles. O que você tem que honestamente falar.
Então, isso é igual. Então, isso é o mesmo que aconteceu no Ramayana quando Sita ela tava falando com o Lakshmana. Não, é diferente. Sita ficou muito brava. Draupadi ela brincou com Duryodhana. Draupadi ela brincou com Duryodhana, mas Duryodhana não é uma pessoa adequada para se brincar. Então por isso ele ficou muito bravo também, porque se vingar dela. Então você deve brincar com alguém que é muito próximo e querido. Narama Parihas. Então, Nitya Shastra fala. Então, por exemplo, durante a cerimônia de fogo, no casamento, então você pode brincar. Então, a cultura indiana. Então, no Ramayana também acontece. Quando Ramachandra tá vindo se casar, então eles estavam brincando. Fazem diferentes brincadeiras. Narama Parihas. Você pode brincar com aquele que é seu amigo, que é próximo de você. Se você tem amizade com alguém, então você pode brincar. Se a pessoa não tem amizade com você, então más reações virão. Então, os Kauravas eles são sempre contra os Pandavas, sempre invejosos. Então, você não deve brincar com pessoas invejosas. Você não deve brincar com a polícia. Então existem regras com quem você deve brincar e com quem você não deve brincar. Então aqueles são oficiais do governo. Você não deve brincar com eles. Senão eles vão ficar perturbados. E nos Estados Unidos, muitos locais não façam brincadeiras com os oficiais. Então você tem alguma coisa ilegal você falar, talvez eu tenha. Então vai ficar assim, ele tá brincando ou não. Mas depois eles vão descobrir. Então, antes de dar. Na Austrália também tá na história. Na Austrália tem essa frase assim, né? Não dê desculpas. Declare o que você tem. Então você deve marcar adequadamente, né, no formulário o que você tem ou não. Porque depois que você entregou o formulário não tem desculpa. Então tudo está descrito aqui, se você tem ou não. E você não. Você trouxe aquilo que é legal. Mas eu falo, desculpa. Mas está escrito lá. Ela tá falando, não fale desculpas. O que você tem, você marca. Então, eu trouxe esse remédio, eu trouxe esse material. Então, eu trouxe. Então, madeira. Então, eu tenho que marcar, eu tô trazendo madeira. Se eles julgarem adequado, então eles vão deixar. Mas você trouxe madeira e você não marcou que você está trazendo madeira. E aí, quando eles verem que você tem madeira, desculpa. Não existe isso. Então você declara tudo. Às vezes eu também falo, no meu dicionário não existe desculpa. Eu falo isso. No meu dicionário não existe desculpa.
Então você não serviu, você não colocou direito, né, na água. Então a água caiu, aí você fala, ai, desculpa. Não, você faz adequadamente. Por que você está falando desculpa? Você tem que estar sempre alerta. Você entendeu? Você não deve derrubar água. Aí você não prestou atenção, você não colocou direito. Aí você fala, ai, desculpa. Não tem essa de desculpa não. Você tem que sempre pensar. Então isso não deve cair. Então, exemplo simples. Alguns devotos falam, oh, desculpa. Não, por que você não fez isso direito? Por que você está querendo falar desculpa agora? Então sempre pensa, não tem desculpa. Sempre esteja alerta. Então, Srila Prabhupada disse para os devotos, quando ele veio para o Ocidente, ele falou, primeiro você tem que estar consciente para depois virar Krishna, essa consciência de Krishna, né? Então, uma prachada agora.